Olá, minhas deusas, tudo bem com vocês? Então, vim aqui continuar o nosso papo sobre controle e para isso eu preciso dividir com vocês um pouquinho da minha história e um pouquinho da história de como nasceu a minha empresa. Os meus maiores sonhos na vida eram me formar e ter a minha casa própria. Eu estou formada em fisioterapia há quase 10 anos e há cerca de 5, 6 anos eu e meu esposo compramos o nosso terreno e construímos a nossa casa. Ao longo desse período a gente estudou bastante, fizemos muitos cursos e pós-graduações, enfim. Mas entre os meus sonhos profissionais da minha carreira, um deles não fazia parte dos meus sonhos ser empresária, ser dona de uma clínica de fisioterapia. E para que isso acontecesse, muitos fatores precisavam estar muito certos. E todos esses fatores ainda estavam muito distantes da minha realidade. Mas esse era um sonho do meu marido. E no final de 2018, ele decidiu colocar esse sonho em prática, né? Realizar esse sonho. E da forma que ele queria colocar esse sonho em prática era muito distante da forma que eu gostaria, eu não queria. De jeito nenhum. Não quero participar, não quero abrir uma clínica, não quero fazer parte. Ele acabou me convencendo e eu me convencendo também de que eu acabaria de qualquer forma trabalhando na clínica, atuando como fisioterapeuta na clínica e ajudando ele de diversas formas na clínica. Então eu decidi entrar então para a sociedade junto com um terceiro sócio, né? Nós nos tornamos sócios junto com um terceiro sócio, meu esposo também é fisioterapeuta. Então foi dessa forma que nasceu a tal Saúde e Bem-Estar. Nós inauguramos o Pilates em junho de 2019 e pouco tempo depois inauguramos a parte da clínica que ainda estava terminando de ser construída. Foi muito desafiante, especialmente para quem não tinha gestado muito bem esse sonho, né? No caso, para mim. Tudo estava correndo muito bem, tudo correndo muito melhor que o esperado. E aí, em março de 2020, iniciou a pandemia. E aí eu costumo brincar que eu não sei se foi por teimosia ou por falta de opção que a gente se manteve de portas abertas, né? Mas enfrentamos 2020. No final de 2020, o nosso sócio decidiu sair da sociedade, então ficamos só eu e meu esposo como sócios, né, e donos da clínica. Foi mais desafiante ainda, pois é uma clínica que ela abre às 7 da manhã e ela fecha às 9 da noite. Mas foi a partir deste desafio que eu posso dizer que a empresária que hoje eu sou, a empreendedora que hoje eu sou, desabrochou dentro de mim. 2021 foi um ano de muitos altos e baixos, mas nós enfrentamos e fomos nadando conforme a maré, né? E da metade de 2021 em diante, que nasceu a deusa. Primeiramente, nasceu só dentro de mim, junto com muitas outras ideias, que eu ainda pretendo colocá-las todas em prática. E foi uma euforia muito grande, né? Criar tudo isso e desejar colocar isso em prática e ver que era viável colocar isso tudo em prática. Então eu queria fazer uma plataforma de atendimento online de Pilates e eu precisava gravar vídeos para isso e eu precisava gravar videoaulas, e no meio de toda essa euforia veio uma dor extremamente forte e incapacitante no meu quadril direito que não me deixava fazer nenhum tipo de atividade. Eu mal conseguia ficar sentada. Essa dor absolutamente atrasou todo o meu cronograma. Mas eu decidi que eu colocaria a deusa no ar de qualquer forma. E eu contei tudo isso para vocês porque mais ou menos a partir de 2020 que eu comecei a entender o pouco controle que a gente tem sobre as coisas, pouco controle que a gente tem sobre o futuro. De 2018 e 2019 para cá eu precisei me reinventar de muitas formas. Eu precisei me reinventar profissionalmente, eu precisei me reinventar na minha relação com o meu esposo, que antes era só de marido e mulher e passou a ser uma relação também de sócios do mesmo negócio. Nós precisamos nos reinventar como profissionais de saúde, enfrentando uma pandemia, especialmente uma pandemia onde a proximidade ela é um risco e nós somos profissionais que usamos a mão e o toque como ferramentas de trabalho. Foi absurdamente desafiante isso. E essa foi a lição que 2020 me trouxe, o abrir mão do controle. Mas abrir mão do controle significa não me planejar mais, não fazer planos, não
não projetar nada, não fazer projetos, não dar continuidade em nada, só viver que nem o Zeca Pagodinho, assim, deixa a vida me levar. E na verdade é muito pelo contrário. Abrir mão do controle é sim se planejar. A gente não consegue nunca se planejar para tudo que possa acontecer, mas o grande segredo é se planejar sem contar com aquilo como algum resultado certo. É preciso sim se planejar e pensar no longo prazo, mas evitar a frustração se algo não sai como o esperado. Nem sempre as coisas saírem como o esperado é o mais correto para nós, é o que a gente precisa, e a gente precisa entender isso. Talvez se mais adiante, quando eu chego na situação em que para mim era ideal para eu me tornar uma empresária, eu me identificasse, eu gostasse tanto, que eu ia me questionar, puxa vida, por que eu não fiz isso antes? Para entender qual caminho que é o melhor para eu trilhar, para ser trilhado por mim. É natural, é normal do ser humano ter medo do que é novo, né? Ter medo de mudança, porque é o encontro com o desconhecido. E algumas coisas ruins, sim, podem e vão acontecer, faz parte da vida, mas a mudança também pode trazer coisas muito boas e pode surpreender de diversas maneiras, de forma muito positiva. Agora compartilha aqui comigo alguma história de perda do controle que te trouxe um presente inesperado e compartilha também como você tem lidado com as dificuldades, com os desafios que vieram com a pandemia. Um abraço, até a próxima!